Amanda Rossi no Furo, que é a sessão que trata de uma reportagem que traga uma informação exclusiva, e essa foi um furo, foi um rombo. Amanda, tudo bom? Está por aí? Opa, Oi, Toledo, oi, Kennedy, boa noite. boa Olá, noite, Amanda, muito boa noite. bem-vinda. Olá, boa noite, Amanda. Obrigada. De novo aqui no Análise da Notícia para discutir a Caixa, né? Você é setorista de caixa aqui no Análise da Notícia, você é muito mais do que isso. Mas devo dizer que fazer uma cobertura intensiva sobre algo tão importante quanto foi essa história que você levantou praticamente sozinha, porque a imprensa comeu bola, é fundamental, porque hoje em dia tem tanto assunto para cobrir que é muito comum a gente se perder, entra, dá uma raspada e não se aprofunda em nada. Nesse caso, mostra perfeitamente como aprofundar um assunto e segui-lo durante ao longo do tempo também é importante. Amanda, eu queria que você começasse contando para a gente, a pergunta que você vai ter que responder é quanto custou o uso eleitoreiro da Caixa Econômica Federal por Bolsonaro durante em 2022. Mas antes de chegar lá, eu queria que você fizesse aquilo que você faz na matéria. Conta um pouquinho como foi esse aparelhamento da Caixa pelo bolsonarismo e como ela começou desde o do início de 2022 a tomar medidas que são pouco defensáveis. Bom, vamos lá. Voltando para 2022, a gente tem que pensar nessa história em dois atores principais. E um terceiro, um pouco coadjuvante, ou fazendo uma ponte ali, para juntar as duas peças, o Jair Bolsonaro e o Pedro Guimarães, então presidente da Caixa. Essa terceira pessoa que eu estou colocando na conta é o Onyx Lorenzoni. Então, no começo do ano passado, o Bolsonaro começou a observar as pesquisas eleitorais, ele continuava com uma dificuldade muito grande no eleitorado de baixa renda, que preferia Lula por uma distância enorme. Era o eleitorado onde Bolsonaro ia pior, e ele tinha tentado, no início do ano anterior, no final de 2021, criar uma marca própria na assistência social, encerrando o Bolsa Família depois de 17 anos, mesmo com um programa com críticas internacionais favoráveis, encerrou o Bolsa Família, criou o Auxílio Brasil, mudou a lógica do programa, que não era mais baseada na estrutura familiar, do benefício pago de acordo com o número de pessoas na família, ele passou a priorizar a família, independente do número de pessoas, e aí a gente viu uma explosão de cadastros fraudulentos de pessoas que se diziam morar sozinhas, que é algo que a gente está pagando até agora. Então, ele tinha feito tudo isso e não estava colhendo muito resultado nas pesquisas. E isso passa, de certa maneira, pela Caixa também, porque a Caixa é quem paga os benefícios sociais no Brasil. A Caixa fez, durante a pandemia, uma política muito bem sucedida de digitalização desses pagamentos. Um número gigantesco de brasileiros passaram a ter acesso ao aplicativo da Caixa Tem e recebem até hoje, agora que voltou o Bolsa Família, o benefício por ali. Então, a Caixa já era um ator de operacionalização dessas políticas ali no final de 2021. E o Pedro Guimarães começou a namorar uma ideia de microcrédito. Era quase que um passaporte dele para a política, para se tornar um nome conhecido. Ele queria ser, ele era um dos pretendentes para candidato a vice-presidente na chapa da reeleição do Bolsonaro. Então, eles faziam vários eventos juntos, falavam com muita cumplicidade um do outro. Para o Bolsonaro, o Pedro Guimarães era o Pedrão da Caixa, foram pescar juntos no Guarujá, enfim, Não e chamava ele aí de Pedro Maluco, não? Não. era o Esse Pedrão da apelido. Caixa. Tá bom. Deve ter Talvez ouvido em ali, outro lugar. Deve ser outro Pedro, então, que talvez tem ali esse nas apelido. mensagens do Cid, né, a gente encontre alguma sinceridade nesse sentido. Mas, e aí então, a Caixa foi uma peça muito importante para uma segunda cartada do Bolsonaro para tentar se aproximar desse público de baixa renda. Então, em vez de políticas usando o orçamento federal, né, como ele tinha feito antes com essa mudança do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, agora políticas colocando mais dinheiro em circulação no ano eleitoral no público de baixa renda via
via o Caixa da Caixa Econômica Federal. E eu falei do Onyx Lorenzoni por quê ali? Porque ele que apresentou esse uso da Caixa, né, foi feito por duas medidas provisórias assinadas pelo Bolsonaro, que criaram duas linhas de crédito no mesmo dia. E isso é importante porque mostra como elas são uma política pensada em conjunto. E quem apresentou o texto dessas duas medidas provisórias para o Bolsonaro foi o Onyx Lorenzoni. Então, essas duas políticas elas começam a acontecer em tempos diferentes, elas são assinadas no mesmo dia, são voltadas para o mesmo público, elas contam com a Caixa para executá-las, e só que elas acontecem em tempos diferentes. Qual foi executada primeiro? Uma é o consignado do Auxílio Brasil e outra é o Sim Digital. A que foi executada primeiro é o Sim Digital, que é um programa que pouca gente conhecia antes da gente publicar a matéria no UOL. O consignado do Auxílio Brasil era algo que a gente já tinha ouvido falar muito mais, porque ele foi operado depois do primeiro turno das eleições. Então, foi escancarado, né, o calendário eleitoral do consignado do Auxílio Brasil. O Sim Digital, ele já começou logo que a medida provisória foi assinada, porque ele não dependia mais de regulamentação. Então, assim que a medida provisória foi assinada no dia 17 de março, no dia 28 a Caixa já começou, porque ela podia dar o start ali por conta própria. O que era esse programa? Ele era um programa de microcrédito. Então, com esse aplicativo que a gente comentou, o Caixa Tem, qualquer pessoa no Brasil, inclusive que tinha nome sujo, essa é a grande questão do programa, que tinha até R$ 3.000 em dívida, podia entrar lá no aplicativo da Caixa e solicitar o microcrédito. Então, um crédito de 300 até R$ 1.000, e foi uma explosão. Amanda, e o Pedro Guimarães era presidente, então, né? Que ele sai em julho, que ele tenta se desvincular da coisa, dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com a questão eleitoral, mas ele montou a diretoria e os desenhos têm toda a participação dele. Não, e o que ela falou, a medida provisória foi assinada quando ele era presidente, as duas juntas, né? E esse sim foi um sucesso, então. Foi um sucesso. E a gente é legal porque a gente vê esse sucesso dos dois programas no Google. Quando a gente vai no Google Trends, a gente vê direitinho a busca por esses dois programas explodindo. Então, já em 28 de março, tem uma curva estrondosa de procura pelo Sim Digital no Google, com as pessoas pegando esse crédito. No primeiro mês, a Caixa disponibilizou mais de R$ 1 bilhão, e a ideia do Pedro Guimarães, que ele falou na época, era disponibilizar até R$ 10 bilhões. Mas teve um probleminha. Teve um probleminha no meio e, na verdade, a gente não sabe exato, porque, enfim, é importante dizer que a Caixa ela não foi transparente em nenhum momento da nossa apuração, não só no governo anterior, inclusive agora no governo Lula e na nova gestão da Caixa, né? Então, eu me perdi aqui no que a gente estava falando. Não, Desculpa, você estava gente. dizendo, porque qual foi o problema que deu? Porque foi um sucesso no primeiro mês, emprestou R$ 1 bilhão, mas daí começou a cair. Então, assim, eu tava falando, desculpa, eu tava falando que a Caixa não foi transparente, porque a gente não sabe exatamente, Toledo, o que deu errado. O que a gente consegue perceber são os calendários do que aconteceu. Então, quando o Pedro Guimarães ele é apresentado uma matéria numa reportagem do Metrópole, como aparecem denúncias contra ele de assédio sexual e assédio moral, e ele pede para sair da Caixa. Nesse momento, os técnicos da Caixa, já sem esse patrono do Sim Digital ali no comando do programa, fazem uma revisão do programa e falam, pera lá, a inadimplência, na verdade ainda não era nem inadimplência, porque em 30 dias você já não fala em inadimplência, mas eles já estavam vendo que as pessoas não estavam pagando. E não era algo enfim, que surpreendente, porque você estava emprestando para pessoas que já eram negativadas numa operação muito rápida, numa operação que foi feita sem nenhuma fase de controle, para você ir avaliando como o programa ia crescendo pouco a pouco. Não, você simplesmente assinou a medida provisória, começou a liberar o crédito, em 3 meses você já tinha emprestado quase 3 bilhões e as pessoas não estavam pagando. Perfeito, quer dizer, então, o Pedro Guimarães, que não é o Pedro Maluco, me confundi aqui,
soltou um primeiro programa que emprestou 3 bilhões de reais para pessoas que já tinham nome sujo, ou seja, uma maneira de manter o crédito funcionando mesmo se você tinha dívida, o espírito é até bom, e deu o que era esperado que acontecesse. O índice de calote foi alto. E daí eles resolveram ir para a segunda fase. Qual foi essa segunda fase? Aí a segunda fase é o consignado do Auxílio Brasil. E aí a gente já sabe um pouquinho melhor sobre isso, né? Ele foi operado entre o primeiro e o segundo turno, então, dia 2 de outubro, Bolsonaro tem 6 milhões de votos a menos do que o Lula. Dia 10 de outubro, a Caixa começa a emprestar o consignado. De novo, tem uma explosão de busca no Google. Por esse mesmo aplicativo, as pessoas vão solicitando e vão recebendo dinheiro. Uma liberação desenfreada. E aí, depois, a gente ficou sabendo, esse ano só, que a Caixa, nesse mês, entre o primeiro e segundo turno, ela liberou quase 8 bilhões de reais em créditos 8 bilhões, com B de bola, 8 bilhões de reais sacados diretamente de quem recebia né, o crédito do Auxílio Brasil. E a gente só ficou sabendo isso depois, né? Então a gente foi votar no segundo turno sem ter essa informação de que a eleição tinha sido turbinada ali entre o primeiro e o segundo turno com créditos para beneficiários do Auxílio Brasil, que era Ô, um grupo onde Amanda, Bolsonaro mais tinha dificuldade. Amanda, parece mais uma evidência de tentativa de fraude da eleição, né, que foi o que o Bolsonaro fez. Do ponto de vista do que tramita contra ele no TSE e do ponto de vista de justiça penal comum, que consequências que esse caso pode ter? Olha, Kennedy, eu estou, na verdade, na expectativa para tentar entender se agora os processos que estão em andamento podem andar um pouco mais rápido ou não, porque já existem vários em curso e eles estão parados, né? Então, em relação especificamente ao consignado, tem até uma ação em tramitação no STF. Só que ela está com o Nunes Marques, está parada desde novembro. Se ela tivesse sido julgada, porque ela foi uma ação que o PDT ingressou antes desse consignado ser fornecido. Então, se ela tivesse sido julgada com a urgência que o tema requeria, talvez a gente não estivesse aqui falando que esses 8 bilhões foram colocados em jogo entre o primeiro e o segundo turno. Mas, enfim, não foi julgado, está lá com o Nunes Marques parado desde novembro. Tem ainda processo no TSE que está parado desde março. Tem 3 processos no TCU julgando o mesmo caso. Na verdade, 3, 4 ou 5, porque depois da matéria entraram outros pedidos e o TCU está abrindo outros processos relacionados a esse mesmo tema. Então, tem pedido no MPF, enfim, na Procuradoria Eleitoral. Então, os dados estão todos postos à mesa agora, né? E tem várias já ações tramitando. Resta saber se alguma coisa vai ser feita com essas evidências. Agora, Amanda, você trouxe uma novidade nessa reportagem que saiu na segunda-feira, que está lá no UOL Prime, recomendo a todos que leiam, que é o tamanho do prejuízo que essa operação toda provocou para a Caixa Econômica Federal, né? Teve um custo, que foi o custo do calote. Quanto que custou essa história? O calote que a gente já conseguiu dimensionar, que é uma novidade dessa reportagem, é o calote do Sim Digital. Então, a gente está falando de um calote de mais ou menos 2,5 bilhões de reais, porque é uma linha de crédito que chegou a 3 bilhões e tem 80% de inadimplência. Quer Imagina dizer, se ela tivesse 8 chegado. em cada 10 não pagaram. De cada 100 reais que a Caixa emprestou, 80 não foram pagos, né? E imagina, então, se essa linha tivesse atingido os 10 bilhões, como queria o Pedro Guimarães, se ele não tivesse saído naquela época e se os técnicos da Caixa não tivessem feito a revisão naquele momento, o tamanho do prejuízo que a gente não poderia estar discutindo aqui, se não seria muito 8 maior. bilhões. Teria sido, E em vez aí, de 3, seriam agora. 8. E aí eu acho que uma coisa muito interessante para a gente pensar é que, poxa, então esse prejuízo significa que a Caixa vai arcar agora com prejuízo de 2,5 milhões?
já seria muito grave, porque a gente está falando de um banco estatal que opera todos os programas de transferência de renda no país, que é o principal banco financiador de linhas habitacionais, né? Então, já seria muito preocupante a gente pensar que um banco estatal com essa importância nas políticas públicas do Brasil tivesse um calote desse tamanho. Só que não, porque na arquitetura que foi construída ali na medida provisória, foi criado um fundo para garantir o calote. E esse fundo, ele é alimentado com que dinheiro? 3 bilhões do FGTS. E esse dinheiro agora, então, começa a ser utilizado, o dinheiro do FGTS, para arcar com esse calote que vem aí de uma operação que o Bolsonaro criou, voltado para um eleitorado que ele queria atender. Então, esse ano, o FGTS, esse dinheiro do FGTS começa a ser requisitado para pagar o calote. Então, vai ser pelos nossos cálculos, o FGTS pode arcar com uns 2 bilhões do calote e a Caixa pode arcar com outros 600 milhões. Ou seja, eu, você, todo mundo vai pagar essa conta que o Pedro Maluco, desculpa, que o Pedro, ex-presidente da Caixa, deixou lá na sua gestão. E existe alguma estimativa, Amanda, sobre o tamanho do calote do crédito consignado? O crédito consignado é mais difícil de dar calote, porque, né, já desconta automaticamente do quanto a pessoa recebe. Mas existe algum estudo, alguma avaliação sobre o impacto que isso teve na vida das pessoas que agora estão tendo que pagar esse empréstimo que contraíram durante a eleição? Grande ponto, né, do consignado é isso que você está falando, Toledo, porque é um benefício, um crédito que ele está consignado a um benefício para a superação da pobreza. Então, as pessoas estão todos os meses tendo uma redução de 40% no valor do benefício para pagar esse crédito. Então, todos os meses, o governo federal deixa de pagar mais ou menos 550 milhões do Bolsa Família e manda esse dinheiro diretamente para os bancos. E tem pessoas que estão sendo excluídas do programa ao longo do tempo, que pegaram crédito. A gente levantou que até agora são mais ou menos umas 110 mil pessoas, que então elas deixam de receber o benefício social e, em vez disso, elas recebem um boleto na casa delas para pagar o crédito, né? Então, a chance dessas pessoas não pagarem é alta. Mas aí eu tenho uma coisa que eu queria destacar rapidinho, que eu acho que é algo que a gente ainda não sabe e que é uma pergunta ainda para a gente responder em relação à Caixa. Porque desses dois créditos que a gente está falando, o primeiro, ele tinha um perfil de risco muito mais alto, porque a gente está falando de pessoas que já tinham o nome sujo. E ele tinha uma taxa de juros muito baixa para esse perfil de risco. Era uma taxa de juros que começava em 1,95% ao mês. Já o outro, o consignado do Auxílio Brasil, ele tem um perfil de risco muito menor. Justamente por isso, porque o desconto da parcela do banco é automático no benefício no benefício social que a pessoa recebe. Só que a taxa de juros desse, que é muito mais seguro, é quase o dobro. É 3,45% ao mês, que dá 50% ao ano. E aí, uma coisa que eu acho que está para responder, porque essa regulamentação que definiu qual seria a taxa de juros do consignado do Auxílio Brasil foi feita depois que a Caixa já sabia que estava tomando calote no Sim Digital. Em que medida essa taxa de juros não foi colocada nesse patamar para ajudar também a cobrir o rombo que a Caixa já sabia que estava tendo na outra linha? Então, isso é uma pergunta que a gente tem para responder. E, se for o caso, é mais uma maldade com os beneficiários do programa de transferência de renda que tiveram que arcar com uma taxa de juros alta para um crédito que tem muito pouco risco, né? Então, no fim das contas, essas pessoas estão sendo excluídas, a Caixa diz que elas já estão precificadas na taxa de juros, né? Então, a questão é se elas estão precificadas também o calote no Sim Digital. Perfeito. Bom, infelizmente a gente já chegou, já estouramos aqui o nosso tempo. Só queria ler algumas das mensagens que chegaram enquanto você estava falando. O Nemo aqui deu um nome para essa história. É Caixolão, que é uma corruptela, obviamente, de mensalão com petrolão. Agora temos o Caixolão do Bolsonaro. Marisa Laterza, caramba, com tanto dinheiro usado para se reeleger, pouca diferença de votos entre Lula e Bolsonaro é um mérito para o Lula. Bom, deixa de ser. E qual a síntese, então? Quanto custou esse uso eleitoreiro da Caixa,
Amanda, pelo menos. A Caixa colocou 11 bilhões de reais nas mãos de 7 milhões de eleitores de baixa renda no ano eleitoral. Então, acho que se a gente for sintetizar os números, esses são os números para a gente levar em consideração. E 2,5 a gente já sabe que não foram pagos. E Muito quase bom. 2 vão ser pagos pelos trabalhadores que têm dinheiro no FGTS. Tá certo. A gestão técnica e liberal do Paulo Guedes. Exatamente. O meu comentário sobre isso aqui, maluquice. Muito bom. Amanda, muito obrigado mais uma vez. Esperamos você aqui de volta com o próximo furo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Valeu, Amanda. Boa noite.